Olá, está no ar o Jornal da Câmara. 11 de março é celebrado o Dia Mundial do Rim. E para reforçar a importância do tema a ser tratado o ano inteiro, eu converso a partir de agora aqui no programa de forma virtual com o presidente da Sociedade Gaúcha de Nefrologia, o médico Dirceu Reis da Silva. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara. Seja bem-vindo. Olá, um prazer estar aqui. Tá certo, obrigado pela presença, doutor. Deixa eu trazer então este tema, né, o 11 de março, a importância desta data e, como falei na abertura, né, para que ela seja lembrada todos os dias, a gente reforça os cuidados e as orientações. Para começar, trazer o tema da campanha deste ano, né, que é viver bem com doença renal. Gostaria que o senhor, então, para abrir a nossa conversa, doutor, falasse sobre a importância desta data, né, e a importância de trazer este tema, né, para as pessoas, para a sociedade em geral, para poder acompanhar, enfim, né, e tomar os devidos cuidados com os seus rins. Doutor. Bem, eu começaria dizendo que o Dia Mundial do Rim é uma campanha existente há cerca de 10, 15 anos já no mundo. Ela é bem articulada por uma instituição chamada Sociedade Internacional de Nefrologia, tá? E cada ano, ela traz um tema para explorar com a população, com os profissionais, assim. Já tivemos obesidade, já tivemos doença renal na infância, já tivemos prevenção em comunidades de maior risco. E esse ano nosso tema é viver bem com doença renal. Faz todo sentido, na verdade, porque doença renal ela é, em grande parte, uma doença crônica. As pessoas que são acometidas por doença renal, elas vivem durante muitos anos com doença renal, e elas precisam também dar conta da qualidade de vida que elas passam a ter. Existem algumas limitações e existem algumas oportunidades de resgatar a qualidade de vida dessas pessoas. Isso não é uma tarefa médica apenas, é uma tarefa multiprofissional e envolve família, envolve o paciente, né? Que é tentar engajar o paciente na recuperação da sua inserção social, familiar, no trabalho, em algum plano educativo que a pessoa pudesse ter antes e que tem que resgatar, tem que recuperar. Então, porque a gente lembra que tem pessoas que já são adultas e que têm doença renal, tem pessoas que recebem o diagnóstico na infância ou na adolescência, e tem várias percursos sociais que elas estavam fazendo e que deve se tentar recuperar. Então, o viver bem com doença renal, ele é o tema da campanha do Dia Mundial do Rim. O Dia Mundial do Rim também ele prepara assim vários materiais. Eu mesmo estou agora com a camiseta, eu vou me aproximar assim a camiseta do Dia Mundial do Rim desse ano, que é justamente para tentar dar mais visibilidade para o tema, né? O dia, só para terminar assim a respeito dessa busca por alertar, faz sentido também porque os pacientes, em grande parte, eles têm a sua doença, ela cursa por alguns anos, e ao longo desses anos a doença ela é silenciosa, ela não tem assim tantos sintomas assim na maior parte das vezes. Então a pessoa tem sintomas muito tardiamente, quando os tratamentos às vezes não oferecem um benefício. Então, alertar a população para poder utilizar de recursos simples que existem, que as pessoas às vezes podem até já ter feito, que é o exame, por exemplo, da creatinina, que é um exame tão importante quanto o exame de colesterol ou de glicose, né? Mas o exame da creatinina é o exame que precisa ser mais de conhecimento do público, porque ele dá a oportunidade, junto com o exame de urina simples, da pessoa reconhecer que tem alteração renal e poder buscar a prevenção de uma evolução evitável de doença renal na maioria das vezes. Uhum. E o senhor toca, doutor, num ponto importante, né, que é a questão da prevenção, e por isso também a data é importante para marcar este tipo de procedimento. E para evitar, dentro do possível, né, doutor, dependendo, evidentemente, de como a doença se apresenta, para evitar que a pessoa tenha que chegar numa fila de transplante, né, doutor, de transplante de rim, né?
Exato. Na verdade, funciona assim. As doenças renais, elas têm algumas causas, né? As causas mais comuns são diabetes, hipertensão. Existem as doenças inflamatórias dos rins, que a gente chama de nefrites ou glomerulonefrites crônicas. Existem infecções urinárias de repetição, litíase. Existem as doenças genéticas, que são doenças que em geral assim tem duas doenças principais assim, que é o Alport e a doença renal policística. Quem tiver esse tipo de doença na família certamente conhece e muitas vezes busca se tratar ativamente, né? O que é importante. O bacana é que boa parte dessas doenças tem encontrado nos últimos anos tratamentos mais efetivos, assim, para evitar. A gente ainda tem um déficit grande de diagnóstico precoce, das pessoas terem o diagnóstico de alguma alteração para poderem procurar o nefrologista. Mas isso, como eu falei, assim, qualquer médico clínico pode solicitar os exames mais abrangentes, assim, que é exame comum de urina, creatinina, e uma imagem renal, que pode ser uma ecografia muitas vezes, e que é para reconhecer, então, a eventual doença renal. Pessoas que tenham essas doenças que eu mencionei, diabetes, hipertensão e doenças na família, essas pessoas já são submetidas a uma triagem, digamos, a uma revisão periódica para ver se começaram a desenvolver esse tipo de alteração. Isso é muito útil porque, vou citar o exemplo do diabetes, né? O diabetes, por exemplo, a pessoa pode ter 20, 30% de chance de desenvolver alguma alteração renal que vai ter impacto para o futuro da pessoa. Então, é muito importante fazer os exames periodicamente, né? E a boa notícia é que, além de fazer o diagnóstico precocemente, a gente tem tido oportunidades de tratamento novos medicamentos, novas formas de acompanhar isso, que nos ajudam a melhorar o futuro da pessoa, né? Então, por isso eu acho que é importante as pessoas saberem das doenças e da necessidade de prevenção da evolução para a doença renal, né? E daí a pessoa que, então na verdade assim, vou mencionar para vocês um número que talvez as pessoas não desconheçam, mas no Rio Grande do Sul a gente tem 7.000 pessoas fazendo diálise, são 7.000 gaúchos e gaúchas. Então a gente tem uma ideia de que mais ou menos 10 a 20 vezes este número é o que existe na população de pessoas com doença renal, né? Muitas delas sem diagnóstico e outras com diagnóstico e fazendo acompanhamento. Então, essas pessoas, elas é uma massa imensa de pessoas que precisa ser atendida. Para as pessoas Perfeito. que infelizmente evoluem na doença e acabam chegando num momento em que com o seu próprio rim não conseguiriam seguir vivendo, essas pessoas precisam de tratamentos ou de diálise ou de transplante. A gente está falando de tratamentos de substituição do rim, que é quando a pessoa realmente, o seu rim não dá conta da vida da pessoa. Então, quando a gente está. Esses pacientes, embora a gente tenha que investir bastante em prevenção, em tratar as pessoas na fase anterior, essas pessoas precisam receber o melhor tratamento possível, né? Quer seja diálise, quer seja transplante. O transplante ele é reservado para aqueles pacientes que fazem uma avaliação e que têm condições de fazer o transplante. Não são todas as pessoas. Uhum. Infelizmente, assim, dependendo dos critérios que se usa, assim, mais ou menos 30 a 50% das pessoas que fazem diálise realmente podem vir a fazer um transplante. Ou seja, entram em lista de espera para aguardar um órgão. E nem todas conseguem transplantar ao longo da vida porque não temos órgãos suficientes. Por isso as campanhas de captação de órgãos, de que as pessoas doem órgãos quando infelizmente chegarem numa situação de morte cerebral, são fundamentais para poder dar andamento nessa lista tal e atender as pessoas. Então, na verdade, Certo. existe o momento da falha do rim, existe a inclusão nesses tratamentos de substituição da função renal, que é a hemodiálise, que as pessoas conhecem mais,
Tem a diálise peritoneal, que é uma outra forma de diálise importante, que é feita no domicílio da pessoa, pela própria família, e que tem as mesmas condições de recuperação. E tem o transplante renal, que daí é, como eu falei, é fruto de uma investigação para depois poder atingir. É importantes questões que o senhor toca, doutor, enfatizando a questão do diagnóstico precoce, né? Até porque, como o senhor frisou bem, é uma doença silenciosa, né? Então ela não se apresenta assim de forma mais efetiva, assim, né? Então, por isso, a busca pelo exame, como o senhor falou inicialmente. Como a pandemia, doutor, tem impactado, né, o processo de tratamento, né, tendo em vista a própria fila de transplante, né, e se o senhor tiver dados do tempo médio de espera aqui no Rio Grande do Sul para essa fila, qual é o tamanho dessa fila, e também do ponto de vista do tratamento pela diálise, né, como é que a pandemia tem impactado nessas questões? A pandemia surpreendeu todo mundo, né? Ninguém estava preparado para isso. Ah, vamos tocar primeiro no transplante, que foi a área que mais foi afetada, assim. Houve uma diminuição da capacidade de se transplantar por várias coisas. Uma delas, o temor de que se transmitisse também, né, Covid pelo próprio órgão. Mas também pela possibilidade de a gente pegar uma pessoa que estava em diálise, bem, fazendo seu tratamento, e que faz o transplante neste cenário em que a gente não tem controle ainda sobre as coisas, não temos vacina ainda, essencialmente não temos vacina ainda na população, e submeter a pessoa à imunossupressão, que é o tratamento preventivo de rejeição e que enfraquece a imunidade das pessoas, né, que fazem transplante. Então muitos pacientes optaram por sair de lista ou recusar órgãos que são oferecidos para elas neste momento. E que é uma situação, caso a caso, adequada, assim, muitas vezes. Então, os centros de transplante, os grandes hospitais que fazem transplante, eles estão enfrentando uma redução da sua atividade. A boa notícia é que para o órgão rim, a gente tem um tratamento substitutivo que consegue dar conta da saúde das pessoas. Então a gente tem a hemodiálise e tem a diálise peritoneal. A diálise peritoneal, por exemplo, que é feita no domicílio, a pessoa não precisa ir até uma clínica de diálise, a pessoa pode fazer, como sempre fez, no domicílio. É o grupo de pacientes que talvez tenha mais se beneficiado, porque eles podem ficar em casa. A gente tem melhorado bastante, assim, a gente tem se preparado para atender as várias demandas. Uma das coisas que se fez é começar a atender mais remoto do que presencial os pacientes em diálise peritoneal. Tem várias formas de fazer isso, os grupos de nefrologia, os grupos médicos de nefrologia e de enfermagem estão buscando essas formas, né? Então, os pacientes estão poupados de ficarem circulando demais ali. Isso, claro, não evita que eles tenham contaminação na comunidade. Mas a hemodiálise ela tem uma logística particularmente difícil de organizar no contexto da pandemia. Os pacientes fazem tratamentos em salas coletivas, né? Os pacientes estão afastados em uma certa medida, mas se tem sim a possibilidade de ter contágio nesses ambientes. Então se fez várias modificações, assim, as pessoas não fazem mais lanche nas clínicas de diálise nesse período, porque daí não tem que baixar a máscara. A gente tem feito questionamentos antes de cada entrada do paciente na clínica de diálise sobre a existência de sintomas. Se o paciente tem sintomas, ele é colocado num outro horário específico para o tratamento de suspeitos e confirmados de Covid, de tal forma que a gente pode diminuir a contaminação entre eles e também para o grupo de trabalho, né, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras e os médicos. Então, a gente preparou, mas tem também o transporte. Muitas pessoas vão coletivamente até as clínicas de diálise, por exemplo, desses 7 mil pacientes que a gente tem no Rio Grande do Sul, eles são atendidos em 66 clínicas de diálise. Essas 66 clínicas, elas se distribuem nos centros urbanos, predominantemente,
E tem algumas cidades assim que no interior tem a sua clínica de diálise e atendem os municípios em torno. E os pacientes desses municípios, eles vêm trazidos pelas suas prefeituras em transportes coletivos, um do lado do outro. E é difícil resolver esse assunto, o acesso dos pacientes às clínicas de diálise. Então, esse conjunto de situações que o paciente em hemodiálise enfrenta é, é frágil, do ponto de vista do controle da contaminação na pandemia. Então, a gente tem tido pacientes doentes, eles adoecem mais e eles têm mais risco mesmo de morte, né? Então, por isso a gente tem tido todo o esforço. A Sociedade Gaúcha de Nefrologia tem tentado interceder junto ao governo do estado para tentar obter vacina, tanto para os profissionais, que são profissionais especializados, todos são bastante especializados, é difícil repor um funcionário que se afasta, e para os pacientes, que são, como eu falei, pacientes de maior risco, então, e que tem essa logística toda de transporte, tudo, de realocação em outros horários. Então, por isso a gente deveria, de uma certa forma, buscar a priorização na vacinação para esses pacientes. Isso foi o que a gente advogou junto ao governo do estado. Existe, para terminar, essa questão do mundo da nefrologia impactado pela pandemia, a gente tem também o cenário das UTIs. Houve abertura e ampliação de várias UTIs no estado e no mundo, mas o que a gente percebe é que mais ou menos 20 a 30, 35% dos pacientes que internam em UTIs por Covid grave desenvolvem doença renal aguda, desenvolvem uma doença renal nova, que é resultado da doença, resultado do Covid. Tem a fase viral do Covid, a fase em que a pessoa está mais gripada, né? Que a pessoa tem muita febre, tem dor muscular, tem sintoma respiratório, e tem os sintomas aqueles dos casos realmente que evoluem gravemente, que é a fase inflamatória, a tempestade de citocinas que as pessoas acostumaram a falar. Essa fase mais inflamatória é nesse contexto em que a doença renal aguda, assim, uma doença renal nova na vida daquela pessoa, se desenvolve. E as pessoas que muitas vezes precisam de diálise, e esses equipamentos eles têm sido utilizados assim à exaustão, inclusive com possibilidade de ter dificuldade de atender todo mundo. Nova York enfrentou isso. Nova York teve sérias dificuldades de atender todos os pacientes que precisavam de diálise nas UTIs. Então, a gente tem a pandemia afetando o mundo dos pacientes renais crônicos e também no cenário da UTI, que é um cenário importante hoje em dia. A pandemia, de fato, impactou, né, em todos os setores, especialmente na questão da saúde, né, e para quem tem esses outros tipos de doenças crônicas também, como no caso dos rins. O tema é importante também, e lembrando, como o senhor falou, doutor, em relação aos transplantes, né, que é sempre um tema difícil, né, complicado de abordar, e eu também queria trazer um pouquinho dessa data aí do 11 de março, que é celebrado o Dia Mundial do Rim, para destacar também o trabalho de algumas entidades que fazem esse tipo de conscientização junto à sociedade, né, para doação de órgãos, né, trabalhos como a Via Vida, né, então para destacar o trabalho que é feito nesse sentido também, que é um tema bem difícil, né, são momentos difíceis, né, para todo mundo e também da mesma forma difícil para quem está ali esperando, né, pelo transplante, e cada minuto é importantíssimo, né, nessa busca pela vida. Doutor, para a gente ir encaminhando para o final aqui do Jornal da Câmara, gostaria que o senhor destacasse algumas dicas, orientações do ponto de vista de cuidados básicos e até, de certo ponto, simples, né, para que a gente possa ter no dia a dia para ter uma saúde melhor, né, e manter a saúde dos nossos rins. Bem, certo. Sim, a gente precisa destacar as oportunidades de prevenção. Eu quero só chamar a atenção para o fato do transplante ser sempre trazido como uma preocupação que a gente tem que tratar, porque o transplante ele é, de fato, o melhor tratamento para as pessoas que são elegíveis. Estou falando daqueles 30% até 50% das pessoas. Hoje a gente transplanta mais pessoas idosas do que antes, mais pessoas com comorbidades do que antes,
E isso se deve a uma série de questões que a gente incluiu, a gente ganhou experiência ao longo dos últimos vários anos, assim, e as drogas também que são usadas, as medicações que são usadas, elas são mais adaptadas para essas pessoas. Então, realmente, a colocação sobre o transplante, sobre essa oportunidade que agora está minimizada, está reduzida ela continua a existir e ela vai ganhar impulso, certamente, porque os pacientes que não estão transplantando agora, porque os doadores que apareceriam agora, não, na verdade, não vão existir depois. Esses doadores se perdem nesse período. Mas a gente vai ter, e a Via Vida é um excelente exemplo que tem conduzido as suas atividades com brilhantismo, entusiasmo, assim, toda uma alma voltada para essa finalidade, tá? Sobre a questão da prevenção, a gente tem a prevenção primária e tem a prevenção secundária. A prevenção primária é aquilo que a gente orienta para todas as pessoas e que previne não só a doença renal, como todas as doenças cardiovasculares, assim, endocrinológicas e tal. Basicamente, as pessoas devem poder ter algum grau de atividade física ao longo da vida, adaptado às suas condições. Deve ter exposição ao sol, deve ter manutenção do peso ideal, deve ter uma alimentação saudável, deve rastrear doenças para as quais a pessoa tenha mais risco, daí a questão da investigação de doenças familiares, né? Mas basicamente uma atenção à saúde geral é a prevenção primária, que é aquela mesma prevenção de diabetes, de hipertensão, e que por fim, se instalarem na pessoa, a pessoa passa a ter um risco maior, ela passa por um degrau de risco maior para a doença renal, por exemplo. Daí a gente tem a prevenção secundária, que é a prevenção aquela que é dirigida a grupos específicos. Então, citando o diabetes e a hipertensão, os médicos que fazem, daí pode ser qualquer médico, fazer o acompanhamento da situação do hipertenso, do diabético, e empregar exames que são simples para rastrear a doença renal. Encontrando alteração sugestiva de doença renal, daí passa a ter importância a atuação do nefrologista, né, que é o especialista em doença renal. Né? Então, por exemplo, diabéticos devem fazer a pesquisa de proteína na urina, de pesquisa de albumina na urina, e pesquisa da função renal, que é através da creatinina. Né? Hipertensos fazem principalmente a avaliação da perda de proteínas ou de sangue na urina e da creatinina. Então, são instrumentos simples, são instrumentos comuns, assim, que as pessoas têm acesso na rede pública e na rede privada, e que minha fala de prevenção é mais sobre isso. Claro que as pessoas que encontram na sua saúde alguma alteração mais específica, elas podem ter acesso a tratamentos melhores, né? Então, isso aí já é papel da avaliação que se faz com cada indivíduo. Né? E não esquecer de tomar água, né, doutor? Tomar bastante água aí, né? O pessoal às vezes perde o hábito, Sim, né? o fato de tomar água já foi fartamente pesquisado. Na verdade, existe relação. Eu advogo assim que as pessoas tomem aquele mínimo de água que tem que ser mais de 1 litro, né? E tem até um estudo mostrando uma relação com taxa de perda de função renal que a pessoa tem ao longo da vida. Então, não quer dizer com isso que a pessoa deva tomar 4 litros de água, né? Que deve tomar quanto mais melhor. É o suficiente para manter a hidratação. A gente lembra também nesse aspecto da hidratação que o idoso ele perde um pouco a sensação gustativa da sede. Ele pode permanecer desidratado mais tempo sem se reconhecer desidratado. Então ele tem, de uma certa forma, que assumir a ideia de que a hidratação deve ser parte da vida com garrafinha, mas assim, ele não tem a sede como alarme, né, como tem as pessoas mais jovens.
criar esse hábito, ter o hábito, né? Bom, a gente está encaminhando aqui para o final do programa, a gente falou no Via Vida, deixa eu só passar o site aqui do Via Vida para quem também quiser pesquisar, enfim, buscar informações sobre tudo isso que a gente falou aqui, é o viavida.org.br, viavida.org.br. Eu quero agradecer muito a presença do presidente da Sociedade Gaúcha de Nefrologia, o médico Dirceu Reis da Silva, aqui no Jornal da Câmara, e lembrar, né, que não só no dia 11 de março, mas que esses cuidados sejam perenes aí com a saúde dos nossos índios. Muito obrigado pela presença aqui, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado pelo apoio à campanha e à prevenção. Tá certo, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, convido a você a visitar as nossas redes sociais, também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, para ter acesso a todas as informações do Legislativo. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!